Turma, bom dia. Eu já estava esquecendo de tirar a máscara. A máscara já está quase sendo uma coisa que a gente usa e eu pelo menos não estou mais nem percebendo agora que eu vi. Então, voltando à história da máscara, a máscara é importante, vamos usar máscara, né? Que é um momento que a gente precisa de consciência e tudo mais. Só que eu tô aqui para falar para vocês de uma coisa muito importante. Eu tenho feito alguns vídeos e esses vídeos eu tenho alertado, né? Nesses vídeos eu alerto as pessoas com relação a alguns efeitos colaterais, sobre alguns remédios. Só que o que acontece? Tem medicamentos que têm alguns efeitos colaterais, só que esses efeitos colaterais, eles são assim, suportáveis e são contornáveis. Dá pra gente dar um jeitinho, porque as doenças que esses medicamentos tratam, elas são muito mais prejudiciais para você do que algum efeito colateral que o medicamento acabe acaba te incomodando. Por exemplo, a metformina é um medicamento para diabetes e ela é um excelente medicamento, principalmente para os gordinhos, porque ela atua de uma forma que favorece assim, que o gordinho ele tem uma resistência insulínica. O excesso de gordura tem essa resistência à insulina. E a metformina, e a insulina é a substância que digere a glicose do sangue e que diminui. Então, se o gordinho ele tem uma resistência à insulina por causa do excesso de peso, então a metformina age diminuindo essa resistência. Então, ela melhora a ação da insulina, para a insulina conseguir, entre aspas, digerir a glicose do sangue e melhorar a diabetes. Né? Eu acho que, em simples palavras, é assim que eu poderia descrever para você. Então, a metformina, ele é um medicamento ótimo para diabetes. Só que o que acontece? A metformina tem alguns efeitos colaterais indesejáveis, né? Então, ela pode dar um pouquinho de diarreia, ela pode diminuir o magnésio do sangue, pode começar a dar por causa da diminuição do magnésio, pode deixar você com câimbras ou com, se for demais, o batimento até descompassado. Mas assim, gente, quem está em acompanhamento com o médico sabe disso. Então, o que acontece? Você pode conversar com o seu médico e ele vai adequar isso para você. Ele vai pedir a dosagem do magnésio. Agora, se for um efeito colateral que o seu médico considere que é uma coisa que vai te incomodar muito e que vai fazer seu organismo sofrer muito, que é mais intolerante, né? É uma situação mais intolerante do que a própria diabetes, aí ele vai trocar o remédio. Só que não é você que vai trocar o remédio, é o seu médico, ok? Então, isso é um exemplo que eu tô dando, né? Uma situação. Porque esses dias eu vi uma moça falando: metformina dá isso, então eu vou parar a metformina. Eu falei: não faça isso. Se você parar a metformina, sua diabetes vai descompensar. E aí, você vai tomar o que no lugar? Porque eu de longe eu não posso passar o medicamento para vocês, não é adequado. O adequado é vocês irem no médico e o médico orientar o seu médico. Lógico que se você for meu paciente e for lá no meu consultório, eu vou tomar as providências. Mas se eu não te conheço, eu não tenho como te ajudar. Precisa do médico te avaliar, do seu médico. Aí você até pode falar: eu ouvi dizer que pode ser meu magnésio, que pode ser o remédio. Aí o médico vai investigar, analisar, porque às vezes você acha que é isso, mas às vezes é outra coisa, entendeu? Então, assim, o médico ele vai saber definir, seu médico que te conhece, vai saber definir se isso realmente é do remédio ou não é, né? Se precisa trocar ou não.
se precisa repor magnésio ou não, né? Tem um outro tipo de metformina que ela dá menos efeitos colaterais, principalmente no intestino, porque tem muita gente que tem, assim, solta o intestino com a metformina, né? Aí tem um outro tipo de metformina, que ela é de liberação programada, que ela é boa também, só que como a liberação dela é mais lenta no organismo, ela dá menos esse efeito intestinal. Então tem várias ações que dão para fazer, várias trocas, várias opções, às vezes dose, às vezes você está tomando uma dose que pode ser reduzida e trocada por um outro tipo de coisa, né? E lógico, no caso dos diabéticos que são mais fofinhos, né? Assim como eu sou uma diabética fofinha, eu tomo metformina, só que eu tomo metformina dessa metformina de liberação programada. E além disso, às vezes quando eu vejo que estou tendo um pouco de cãibra ou um batimento assim mais aceleradinho, eu faço a reposição com cloreto de magnésio. Só que, gente, eu sou médica e mesmo assim ainda converso com o endocrinologista, porque eu atuo na área de cardiologia. E tem os endocrinologistas, que são os especialistas. E eu tenho amigos especialistas que coordenam isso comigo, né? Eu sei fazer, mas mesmo eu sendo médica, eu também preciso de alguém que se responsabilize por mim. Porque na hora que eu passar mal, eu preciso de outra pessoa. Não vou poder me acudir, entendeu? Então, mesmo eu sendo médica, eu também preciso de médicos. Vocês entendem isso? Então, é um alerta para vocês. Eu dei o exemplo do magnésio, da metformina e tal, mas são vários os outros medicamentos que eu já falei para vocês que dão efeitos colaterais e que podem ser trocados ou a dose deles pode ser mexida, mas isso quem tem que fazer é o seu médico, tá? Então fica aqui o alerta, a dica, a minha experiência própria, né? E eu espero que vocês fiquem atentos. Inclusive, assim, são vários os tipos de remédio que podem dar efeito colateral. Aí, quem já não tomou aí um remédio para dor, um anti-inflamatório, que o estômago ficou ruim, que deu dor de estômago, que não caiu bem, que deu enjoo? Muita gente, né? E então o que acontece? O antibiótico que dá enjoo, que dá mal-estar no estômago, às vezes dá diarreia, antibiótico é um remédio super importante que quando você precisa tomar e o médico passa para você, se você parar, aí dá ruim geral. Não pode parar sem o conhecimento do médico e tem que tomar os dias certinhos que o médico passou. Porque antibiótico é o tipo do medicamento que tem dia para começar e para terminar. E tem o horário certinho para tomar, né? Então você começa lá, eu tô com a pneumonia, começa a tomar o antibiótico e aí o antibiótico dá um mal-estar no estômago, eu paro, e aí a pneumonia, como é que vai ficar? Não dá, né, gente? Tem que tomar cuidado com isso. Então tem que falar com o médico, falar, olha, eu o remédio não tá ficando. Aí ele vai passar um outro medicamento, vai passar um protetor gástrico junto para você tolerar, né? Ou às vezes vai só passar o protetor gástrico e falar assim, olha, continua e vê se você consegue agora com o protetor gástrico junto, né? Então tem tudo isso que tem que ir adaptando, porque cada pessoa reage de uma forma, né? Então vocês precisam estar sempre conversando com o seu médico, porque senão não dá certo, tá bom? E principalmente os que estão bem longe de mim, porque um paciente ou outro pode acabar indo no meu consultório, mas se tiver muito longe, não vai ter como. Vocês precisam conversar com o médico que auxilia vocês, tá bom? E o certo, assim, se você tem empatia com o médico, se você se dá bem com o médico, tenta manter um médico que sabe tudo sobre você, né? Essa coisa de ficar indo em vários médicos também não é legal. Então você ter aquele médico que te conhece, sabe como o seu organismo reage, todos os problemas que você tem. Sempre tem que ter um médico assim, que sabe de tudo. Aí lógico que um momento ou outro ele vai precisar de um outro especialista para ajudar.
mas sempre tem aquele que é o que sabe tudo, né? E que tá sempre te acompanhando. Então tem que sempre ter um médico assim de referência, né? O ideal, é o mais correto. Sabe aquele antigo médico de família? Mais ou menos isso, tá? Muito bem. Bom, é isso que eu tinha para falar para vocês. Quem quiser tirar alguma dúvida aí, pode deixar nos comentários. Se tiver alguém que tiver alguma história para contar e que queira compartilhar para todo mundo, para ajudar as outras pessoas, né? Para todo mundo saber que de vários tipos de situações é legal colocar nos comentários, né? E a gente vai se conversando. Grande abraço.